Tudo bem com você? Tudo certinho? Mais uma terça-feira, né? No o que a Bíblia diz, né? E hoje eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão, na verdade, né? É uma palavra para cristão e para não cristão também, né? Então, o que a Bíblia diz sobre guerras, o que a Bíblia diz sobre crises, né? O que a Bíblia diz, né, sobre batalhas, sobre problemas, né, como enfrentar. E nós, né, estamos aí numa grande batalha, né, numa grande guerra contra o coronavírus, né, queridos? E as igrejas fechadas, tudo fechado, comércio fechado, não é verdade? E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E a primeira palavra aqui que eu quero trazer está em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, né? Bem no comecinho, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero iniciar com vocês essa meditação trazendo aqui o princípio de tudo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? A terra ela estava sem forma e vazia. E aqui o texto também diz que havia trevas sobre a face do abismo. Então, nesta terra havia um caos. Nesta terra havia as trevas dominando, imperando, na verdade? Mas a Bíblia aqui também diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por que ele pairava? Porque ele estava aguardando um comando de Deus, né? Ele estava aguardando aí uma ordem para atuar no caos, para reverter o caos, para agir no caos. E a gente sabe que foi dessa forma que Deus construiu todas as coisas, não é verdade? Então, gravem isso. Deus ele tem que ser colocado no princípio de tudo, porque no princípio de tudo estava Deus. Então, para vocês começarem a entender aqui um pouquinho, né, do que nós estamos querendo trazer, por exemplo, quando alguém pretende casar, né? Qual que é o maior erro que as pessoas cometem? Elas se preocupam com o vestido de noiva, elas se preocupam com a festa, elas se preocupam com a casa, elas se preocupam em mobiliar a casa, em deixar tudo certinho, não é verdade? Mas elas se esquecem de colocar Deus no começo, né? Deus no princípio. E veja, Deus foi quem criou o casamento, como Deus criou todas as outras coisas. Então, a tendência do ser humano é essa, né? Fazer as coisas, tomar suas decisões, agir e esquecer de colocar no princípio de tudo Deus, para obter realmente uma resposta, uma direção correta, não é verdade? E aí então, esse casal que esquece, né, de colocar Deus no princípio do seu casamento, mais para frente ele vai ter alguns problemas, né? Ele vai ter o caos muitas vezes se instalando, né, dentro desse relacionamento. E aí que ele vai se lembrar, existe um Deus, né? Vamos consultá-lo. Então, a tendência do ser humano, queridos, é essa, né? E está errado. Nós temos que colocar Deus na frente de tudo. Deus no princípio de todas as coisas. Então, nesse sentido, eu quero que vocês me acompanhem agora. Nós vamos ler o segundo livro de Crônicas, capítulo 15, de 1 a 4. Eu vou ler e depois nós vamos estar comentando em cima desses textos, ok? Desses versículos, na verdade. Então, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. E Israel, por muitos dias, esteve sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiu ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Até aí. Então, nesse sentido de colocar Deus, né, em primeiro lugar. Então, o texto ele mostra o quê? Que Asa, quem é Asa? Asa é um líder de uma nação. Né? O rei aqui é o líder, como se fosse um presidente, como se fosse um prefeito, como se fosse uma autoridade sobre um povo. E aí o que acontece? Eles estavam vivendo períodos caóticos aí. Eles estavam vivendo períodos trabalhosos nessa época.
E aí então Deus levanta um profeta chamado Azarias para estar trazendo, né, essa direção para Asa. Né? E aqui, qual foi a atitude de Asa? Nós vamos ver aqui. Né? Então, o profeta Azarias foi um instrumento de Deus em época de crise, né? Para que a nação pudesse ser vitoriosa, né? Uma direção divina para que a nação pudesse vencer ali a sua batalha, né? Então, esse profeta, na verdade, ele já havia atuado em outros períodos de batalha e guerra com Asa também, que Asa ainda era, né, ali o governador, o rei de Israel. Então, em outro momento, Asa também foi consultado por esse líder, né, esse líder da nação, que trazendo para nós pode ser um governo, né, repetindo, pode ser um prefeito, pode ser alguém que esteja aí sobre um povo, né, como autoridade. Então, em outro momento, Asa também passou, né, por uma situação muito difícil aí contra os etíopes, né, uma guerra muito feia aí contra os etíopes. E aí Azarias, né, entrou em ação e trouxe um conselho, né? Então, no momento em que a grande nação de Israel, né, estava ali numa batalha, correndo risco de morte. Então, mais uma vez, Asa procurou, né, este profeta veio com o conselho de Deus e Asa atendeu este conselho. É aí que é importante. Asa, ele não era nem profeta, né, nem sacerdote, a função dele era de governador. E ele teve que consultar o quê? Não outro governador, não é verdade? Ele não consultou um médico, ele não consultou um estrategista, né, de guerra, mas ele consultou a Deus, que sabe tudo e tem resposta para todas as coisas. Então aqui, porque ele deu ouvidos, né, a Azarias, o profeta, a nação então foi vitoriosa. Né? Ele recebeu uma direção e acatou esta direção, ok? Então, queridos, a gente percebe aqui no versículo 1, quero que vocês acompanhem. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Então o que acontece? Né? Trazendo para a nossa realidade. Nós estamos numa guerra cujo inimigo é invisível e existem muitas vozes, né, que nós ouvimos aí. Então, os médicos estão falando, os cientistas estão falando, os governos, né, aí, tanto federais quanto estaduais, né, municipais estão falando, policiais estão falando, na verdade, todo mundo dando a sua opinião sobre a Covid-19, né, esse vírus que tem aí assolado a nossa nação. Mas o texto diz, né, que quando Asa buscou, né, a Deus, uma direção de Deus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, que é o profeta. Então veja só, o Azarias, né, que é o profeta, ele não foi dar a opinião dele sobre a batalha, sobre a guerra. Ele não foi dar o que ele achava, né, a sua ideia, a sua filosofia, o seu raciocínio sobre aquele assunto. Mas ele foi cheio do Espírito de Deus. Então quem está falando aqui é Deus, não é o profeta, né, e nem as suas astrologias. E aí, queridos, vemos que esse Deus levanta, né, este profeta nesse assunto aqui de Asa para orar, para aconselhar, para confortar, para animar o rei, né? Neste momento crucial da nação, que a nação também estava correndo risco de vida aqui. É um outro contexto, mas é uma guerra e eles estavam também sendo ameaçados aqui de morte. E hoje, queridos, né, nós temos uma voz de Deus na terra. Claro que hoje não existe um único profeta, né, que fala em nome de Deus. Não. Hoje, em nossa geração, a igreja é a voz de Deus na terra. Né? As igrejas evangélicas, aquelas que defendem a salvação por meio de Jesus Cristo, né, como único Senhor e Salvador, como o único meio salvífico ou de restauração de relacionamento com Deus. Então, toda igreja que prega isso, né, e que vive a palavra de Deus é uma igreja, né, voz profética de Deus aqui na terra. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, pelo qual Deus age, né? Pelo qual Deus realiza, pelo qual Deus aconselha, conforta, anima, né? E ora também. Então,
quando você olha aí o versículo 2, né? É uma coisa interessante, diz assim: e saiu ao encontro de Asa, né, o profeta Azarias, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Esse era o conselho deles, né, para aquele momento que eles estavam vivendo lá. E nós aqui, nós ficamos, né, vendo, às vezes, o médico falando uma coisa, né, outro falando outra completamente diferente, o governo dando direção para um lado, os prefeitos desfazendo o que o governo, né, determina, os policiais também falando, o cientista também falando. Um diz que a igreja é essencial, outro fala que não é essencial, não é verdade? Que o mercado deve fechar, que o mercado não deve fechar. A verdade, queridos, é que nós estamos numa grande confusão. Ninguém sabe exatamente o que está falando, né? Está todo mundo falando e nós estamos numa grande confusão. E nesse espírito de confusão, queridos, há uma necessidade de uma voz profética, né? Ou seja, ouvir a Deus. Então, as igrejas evangélicas, como eu já falei, naquilo que nos une, né? Todas as igrejas evangélicas naquilo que nos une, que é a cruz, obviamente, ela é muito forte. Ela é fortíssima neste momento. E a igreja deve se levantar nesta hora. É tempo realmente da igreja se levantar como voz profética. Então não é tempo de ficar chorando, não é tempo de ficar se lamentando, não é tempo, sabe, de ir com a multidão, reclamar lá com a multidão, né? Não é tempo de se esconder, pelo contrário, é tempo daí do corpo de Cristo manifestar Cristo na terra. Não é verdade? É o momento da igreja aparecer mais do que nunca, né? Aparecer no bom sentido, ativamente, como voz profética de Deus. Então, neste momento, queridos, a igreja, ela é essencial, sim. Ela é extremamente essencial para buscar respostas, para buscar socorro, para animar, para auxiliar. Então, você que é cristão, né? Eu e você, todos nós que somos cristãos, nós temos que nos unir nesta hora, né? Nos unir para que a igreja realmente volte a ser um canal de bênção, ser um canal que possa fazer diferença nesta nação, né? Então, nós não devemos ficar com medo, né? Medo do vírus, medo de morrer. Nós sabemos que os nossos antepassados como igreja, eles morriam assassinados, né, em arenas, com os leões, queimados vivos. Eles pagavam o preço, mas eles não abaixaram a guarda. Eles não se esconderam no tempo da batalha e no tempo de crise. Eles, pelo contrário, eles apareceram, eles lutaram. E a igreja é a mesma. É o mesmo Deus que era daquela época, ele continua sendo o mesmo Deus de agora. Então nós temos que enfrentar, né? Não estou dizendo que nós não temos que nos cuidar, não tem nada a ver. Claro que nós temos que nos cuidar, mesmo porque nós temos que ficar vivos, né? Para sermos a voz profética de Deus. Mas eu estou dizendo que a igreja precisa se levantar para ser mais ativa neste momento de crise e não se calar, como todas as outras vozes, né, estão fazendo. Então nós somos chamados a ver todas as coisas boas e ruins pela ótica de Deus, né? Isso é o que um cristão faz. Então uma vez, olha só, o salmista, ele disse assim: fiz calar e sossegar a minha alma. Olha aí, fiz calar e sossegar a minha alma. Isso falando o quê? Que o espiritual está acima do físico, queridos. O mundo espiritual, ele está acima deste mundo físico. É isso que assim, a nossa nação está se perdendo, está esquecendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, que Deus está no princípio, ele tem que ficar neste princípio de todas as coisas, ele tem que ficar em primeiro lugar. Não é verdade? Porque é dele que vem a resposta para todas as coisas. E uma vez, Jesus também falou. Ele disse assim, um homem não pode receber nada na terra se do céu não lhe for concedido. Vou repetir, porque isso aqui foi Jesus que falou.
Um homem não pode receber nada na terra se do céu não lhe for concedido. Mais uma vez aqui estamos provando que a parte espiritual ela sobrepuja todas as outras áreas, científica, da ciência, né, no caso, a parte legal, a parte médica, a parte de biologia, a parte de administração, ela está acima de todas as coisas. E o que nós estamos vendo é uma inversão. Estamos deixando a igreja como algo supérfluo, como algo que também é descartável. Então veja bem, está errado, não é verdade? O espiritual tem que estar agora em primeiro lugar. Não é verdade? Para que haja realmente uma resposta. Então, o mundo espiritual é que domina o mundo físico. Ok? Então, tirar a voz profética do caminho é a pior coisa que se pode fazer neste momento. Fazer calar os cristãos, fechar igrejas, né? Proibir que se abra para oração, ou que se abra, né, para jejuns. É a pior coisa que se pode fazer neste momento, né? A voz profética de Deus sendo deixada de lado. E aí, nós vamos aqui para o terceiro versículo, né, da Bíblia, lá de 2 de Crônicas, e diz assim: Israel esteve muitos dias, muito tempo, sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote, sem padre, sem pastor, que ensinasse a lei, sem oração, sem estar ministrando as pessoas diretamente, né? Sem estar realmente próximo a essas pessoas. Israel esteve muitos dias assim. E aí o que aconteceu? Quase que a nação sucumbe, né? No contexto aqui do que nós estamos falando, quase que a nação ela é derrotada pelos inimigos, né? Mas nós vemos uma resposta diferente aqui de Asa, né? Asa, ele respondeu, ele acatou o que o profeta, o que a voz profética estava falando. E aí o resultado, obviamente, foi positivo. Então, queridos, nós entendemos o seguinte, para você, né, entender melhor onde nós queremos chegar. Cada um, na verdade, tem o seu caminho, ok? O médico, ele vai cuidar do corpo. Na verdade, o governo ele vai cuidar da parte financeira, econômica de um país. E o psicólogo, por exemplo, o psiquiatra, vai cuidar da psique, da alma do ser humano. E a igreja vai cuidar da parte espiritual. Veja bem, cada um tem a sua parte a ser cuidada, né? E eu quero dizer que todas elas são importantes. Nós não podemos tirar o médico neste momento de crise. Claro que não. Podemos descartar a ciência também nesse caos que nós estamos vivendo do coronavírus? Claro que não. Podemos descartar os psicólogos, os psiquiatras? Claro que não. Por que então estamos negligenciando a igreja? Dizendo que a igreja não é essencial, sendo que ela é extremamente essencial. Que na verdade o espiritual está acima de todas as outras áreas, não é verdade? E também nós temos que lembrar que o ser humano, né, nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Então, se nós estamos lidando, né, esse vírus, ele ataca pessoas, nós estamos lidando com pessoas. Então, eu não posso cuidar só do corpo, porque a pessoa ela não é só o corpo, ela tem uma alma, ela tem um sentimento. Então aí entra o quê? O psicólogo, o psiquiatra, que também é essencial neste momento, na verdade. Mas também o ser humano não é só alma e corpo, ele tem um espírito. E quem entende da parte espiritual não é um médico. A não ser que ele seja um cristão, lógico, né? Mas o médico não pode dar o que a igreja pode dar. O psicólogo entende de psicologia, a não ser que ele seja um cristão também, mas se não for, ele vai entender da parte científica ali, das emoções, não é verdade? O governo, seja ele prefeitura, né, dos municípios, ou estadual ou federal, eles vão entender o que? Da administração de um país. Mas eles não podem se meter na parte espiritual, porque eles não entendem dessa parte. Assim como a igreja não pode, por exemplo, rejeitar os protocolos, né, da ciência e da medicina para esse momento, porque nós não podemos discutir, nós pastores, padres, líderes, cristãos no geral,
nós entendemos da parte espiritual, não da parte do corpo humano. Então, quando estamos falando do corpo humano, nós não podemos ditar ordens e interferir. Não, nós temos que acatar o que a medicina e a ciência está nos mostrando e confiar neles, não é verdade? Mas por que o contrário não pode ser verdade também? Por que governador que não entende nada da parte espiritual, quem entende é pastor, quem entende são os padres, os cristãos, né, que estudam, estudiosos da palavra de Deus, esses entendem da parte espiritual, não é verdade? Por que eles não são consultados? Por que eles não são ouvidos? Não é verdade? E nós já trouxemos, né, aqui acabamos de ler na palavra de Deus, que o espiritual está acima de todas as coisas. Então, se nós queremos uma resposta real e verdadeira, ela virá do mundo espiritual. Ela não virá de nenhuma outra parte, mas do mundo espiritual, queridos. Não é verdade? Então, nós estamos vendo que há uma necessidade urgente de equilíbrio. Nós temos que equilibrar, né? O físico, o emocional e o espiritual. Se nós quisermos vencer realmente esta grande batalha, esta guerra contra um inimigo invisível. Então, o que está faltando realmente é um equilíbrio, né, dessas partes. E esse tripé, né, que é o ser humano, espírito, alma e corpo. Por isso, queridos, que é extremamente necessário que as igrejas participem ativamente deste momento crítico, com jejuns, com orações. Eu sei que muitas igrejas já estão fazendo isso, mas todas as igrejas, né, que se chama pelo nome do Deus Todo-Poderoso, deveriam estar se levantando para fazer isso, né? Primeiramente em casa e depois nos templos, realmente, clamando por uma resposta do céu, né? E esse governante aqui, Asa, ele entendeu que o melhor para a nação era ouvir, era colocar Deus no lugar dele. Então, ele entendeu, né, Asa, que o afastamento de Deus gerou a mornidão, que gerou o pecado, que gerou, né, o juízo de Deus aqui no contexto. E nós estamos vivendo uma grande batalha, né? Quem será que tem a resposta certa? Obviamente é Deus. Ele tem a resposta. Por que será que ela ainda não chegou, né? Será que não está faltando mais jejuns, mais orações, mais posicionamento realmente, né, de nós, cristãos, que não é para ficar com medo, que não é para fugir, que não é para se esconder, como todo mundo está fazendo. Pelo contrário, nós temos que ser mais fortes do que nunca, bater o pé e lutar, né, em oração, em jejum, em nome do nosso Deus. Nós sabemos que quando estamos bem espiritualmente, nós somos capazes de vencer quase todas as coisas. Isso é bem verdade, né? Vencemos uma enfermidade, nós superamos, né, aí as doenças, nós superamos as tristezas, as perdas, quando se está bem espiritualmente. Mas se eu tiro o espiritual como prioridade, dificilmente nós teremos uma resposta aí aplausível, né? Uma resposta plausível, digamos assim, ok? Então, a igreja, ela precisa se levantar mais do que nunca. Você que anda aí cabisbaixo, você que é um cristão, né, que anda cabisbaixo, triste, né? Eu vou entrar em depressão, eu, né, vou desistir de tudo, eu estou perdendo a fé. Não, é o momento de agir de forma contrária, é o momento de se fortalecer e partir para cima, né, em oração, e buscando realmente a face de Deus. Então, quando a igreja se levanta para orar juntos e buscar juntos a Deus, nós temos aqui no versículo 4, né? Mas Israel, quando na sua angústia se converteram ao Senhor e o buscavam, o achavam. Então, Deus, ele está aí, pronto para agir. É igual quando nós vimos a construção do mundo, né? Havia caos, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Existia um caos e as trevas estavam dominando. Mas o Espírito de Deus estava pairando, estava esperando um comando
para que ele pudesse atuar. E hoje eu acredito que Deus está esperando o clamor maciço da igreja. Não é uma, duas, três igrejas orando. É todo o corpo de Cristo orando, clamando e jejuando. E aí o Espírito de Deus, que está pairando sobre a terra, pairando sobre a nação brasileira, começará a agir, né? Com a voz profética do céu, que é a sua igreja. Então, da mesma forma que pastores, né, e padres não devem se intrometer, né, nos protocolos e aí nos tratamentos médicos, da mesma forma, as autoridades, né, da nossa nação deveriam entender também o valor da igreja, o valor espiritual do momento, que Deus e em Deus está a resposta de todas as coisas. Então, para encerrar essa nossa meditação, a igreja é essencial, sim, extremamente essencial. E nós temos que orar para que ela seja colocada nesse nível, né, de importância, que muitos estão deixando de lado e até mesmo se esquecendo. E nós temos que fazer o contrário. A igreja é a voz profética para a nossa época. Devemos nos unir para orar, devemos nos unir para oração, para jejum, buscar a face de Deus. E aí então, eu tenho certeza que ao buscar a Deus, como diz aqui o texto, né? Eles achavam, nós também acharemos, em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Querido Deus, eu quero orar primeiramente para todos os cristãos, Senhor, que estão nos ouvindo aqui, que estão se expondo a esse vídeo, que se levante nessa hora como voz profética para batalhar, guerrear, jejuar e orar a favor da nossa nação e a favor do mundo contra este grande inimigo aí, o coronavírus, Senhor. Também eu quero orar, Pai, para aquelas pessoas que estão desesperadas, aquelas pessoas que estão já sem esperanças, pensando até mesmo em suicídio, por causa, Senhor, desta pandemia, por causa dos lockdowns, por causa de tudo que nós estamos vivenciando. Entra em cada lar agora, Senhor, e levanta os abatidos, levanta os oprimidos, em nome de Jesus, que o poder do Espírito de Deus, que paira sobre as águas, este mesmo poder visite cada lar, aonde houver uma crise, aonde houver uma necessidade, que entre agora para mudar o caos e transformar, Senhor, o caos em bênção. Também oramos, Senhor, pelas autoridades, ó Deus, da nossa cidade, que o Senhor venha abrindo os olhos e os ouvidos espirituais, para que possam entender que este momento é um momento essencial. A igreja é essencial, ela tem que ser colocada em atividade, em ação, para buscar uma resposta de Deus na terra. Buscar uma resposta, Senhor de Deus, para este problema, para esta batalha mortal que nós estamos vivendo nesses dias. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, só quero lembrar vocês que, por enquanto, né, a igreja está fechada, mas em nome de Jesus, Deus vai colocar a voz profética dele no seu devido lugar, não é verdade? Mas enquanto nós estamos fechados, nós precisamos lembrar os irmãos que temos aí a água, o aluguel, a luz, elas continuam em vigência, né? Não estamos usando, mas as contas estão chegando. Então eu só quero apelar aos irmãos para a fidelidade da palavra de Deus, né, nos dízimos, nas ofertas, para que os irmãos possam realmente estar continuando aí com a sua fidelidade a Deus, para que as portas da igreja, que é essencial neste momento, permaneça aberta e para quando tudo voltar, né, ou quando formos aí colocados novamente em atividade, né, assim, mais ativamente, possamos estar aí preparados para este retorno. Tá bom, queridos? Vocês têm aí logo em seguida a conta bancária, né? Então, se você quiser, você pode estar levando na igreja, mas me procure antes, né? Para a gente poder estar agendando aí. Ou, se você preferir, pode estar depositando nesta conta que vai aparecer aí logo após aqui o meu recado, tá bom? Deus abençoe, uma excelente noite para todos.